queria ver, eu não consegui. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Agora sim, eu estou falando novamente boa noite para você que vai tomar conhecimento dessa aula através de uma gravação, e a gente vai disponibilizar isso aqui para aqueles que depois certamente vão dizer assim: olha, eu não consegui, mas eu queria ter essa aula, então é para você. E para você que já está comigo aqui, seja bem-vindo. Eu agradeço muito por você participar aqui e dizer que todas as vezes que eu me preparo para falar com vocês, para passar um pouco do que eu aprendi, eu não sinto apenas privilegiado, eu sinto uma grande responsabilidade. Carreira profissional, a mentalidade de responsabilidade, ela tem que ser algo contínuo em nossa vida. Então, eu faço isso aqui com muita responsabilidade, com muita transparência e dizer para vocês, naturalidade. Aqui nós vamos ter aqui um tempo de conversa de uma forma muito natural. Então, se você tiver qualquer pergunta e não entender o que eu estou falando, Olivar, fala, me explica esse negócio aqui. Eu prometo que, de alguma maneira, eu vou te ajudar. Não sei tudo, mas o que eu souber, eu vou compartilhar com vocês. Charles, boa noite. Muito obrigado. Saudações, Charles. Charles é um apoiador. Obrigado, Charles. Eu tenho um carinho por você, viu? Muito bom. Gente, a gente cria um carinho por vocês. A comunidade tem um negócio interessante na comunidade Nexus. Eu vejo ali, às vezes eu não consigo acompanhar tanto, mas às vezes eu vejo alguns insights de vocês. Tem momentos que eu tenho uma vontade de dizer algo, mas nem sempre eu posso, eu não consigo também, mas eu fico vendo, assim, às vezes, dúvidas tão simples, mas se tornam tão grandes, né? E às vezes eu não consigo ajudá-los como eu gostaria. Então, em uma aula como essa, eu tenho chance de ajudar de forma mais técnica, tá? Então vamos lá, já estamos gravando e eu já vou soltar a aula aqui. Pode ser, André? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só o fato de você estar aqui nessa noite merece muito reconhecimento. André, solicitei aqui a compartilhamento, para você liberar para mim. Ok? Deus já liberou. Tá, então vamos lá. Quem aqui já escutou ou conhece a metodologia STAR? Quem? Só levanta a mão assim. Eu não vejo todo mundo, mas. Ah, já viu o Leandro, já disse. Ok. Deixa eu ver aqui. Alguém mais conhece metodologia STAR? Pode até no chat aqui já colar, já dizer, para informar para mim. A Juliana, eu acho que cheguei a treinar, eu passei um pouco com você, né, Juliana? Não lembro. Foi, a Juliana está dizendo ali, ok, ok, muito bom. Gente, ó, para quem ainda não conhece, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Para quem já conhece, algum ponto que você queira acrescentar, você tem total liberdade, tá bom? Vou tocar esse conteúdo aqui e eu quero dizer para vocês que, através dessa metodologia, eu tenho ajudado muitas pessoas a sobressaírem nos processos seletivos. E aí eu já quero começar aqui trazendo para vocês um ponto de atenção. Eu vejo um grande esforço da maioria das pessoas com a fase inicial de um processo. O que é a fase inicial? Vencer a plataforma, vencer um teste como hoje de IA, por exemplo, um teste de mindset. Ok, tudo isso é importante. Mas eu não vejo tanta preocupação na entrevista. De verdade. Vocês podem começar a avaliar entre vocês as conversas que sempre surgem é a casca, é a porta de entrada. Ok, isso é importante? É. Mas eu posso dizer para vocês que de tudo, isso é o mais fácil. É só você ter estrutura e organização. Você entra nos processos. Vencer a plataforma não é um gigante. Você ser percebido não é. Agora, você ter a jornada do início ao fim, aí você precisa de estrutura. É sobre isso que eu quero ensinar para vocês nessa noite. Porque quem tem estrutura e quem conhece a metodologia, claro que você, eu não estou falando somente que a metodologia muda a sua vida, mas ela vai facilitar, vai trazer clareza para você, e isso de alguma forma vai permitir você enxergar o processo como um todo de forma estruturada e organizada
até com mais calma, com mais serenidade. Então vamos conversar sobre isso. Eu estou vendo aqui a Jaqueline, e eu acho que eu já falei isso com ela, e recentemente, aliás, para ser mais exato, foi no feriado dia 21, eu treinei uma pessoa que está aqui. E essa pessoa, ela já foi aprovada nas entrevistas, acho que foi a primeira entrevista oficial e ela já está na fase de compliance. E eu quero dizer que eu fiquei muito orgulhoso quando eu tenho chance de ajudar alguém, essas pessoas conseguem entender, mesmo que seja num treinamento tão rápido e pega tudo. Talvez o que vai acontecer aqui nessa noite para vocês vai facilitar, quem sabe, a próxima semana se você for enfrentar alguma entrevista. Então vamos lá. Eu quero começar aqui com uma reflexão para vocês. Essa reflexão diz que não é o que você viveu, não é a sua vida, não é a sua história que te destaca numa entrevista. É como você conta a sua história. É totalmente diferente. Tem muita gente que acha que a vida, o currículo, a base, isso vai levar você para um outro patamar na entrevista. E eu posso dizer para você que isso pode não significar absolutamente nada se você não entender o como. O como você conta, o como você se apresenta, o como você narra, o como você interage, diz muito sobre a sua história. E é sobre isso que eu vou ensinar para vocês nessa noite. Por que que essa aula aqui é essencial? Vou trazer para vocês aqui um dado, são dados através do LinkedIn. Por que que hoje nós temos esse cuidado, e eu como recrutador, como gestor, como alguém que por mais de 30 anos eu participei de forma direta de todo o processo de uma grande multinacional farmacêutica, treinando, contratando, desenvolvendo pessoas nessa competitividade, nessas competências. Então, eu sempre olhei metodologia como um pilar de diferenciação para quem consegue sobressair numa entrevista. Então, o que você precisa entender? O mercado, de forma geral, está muito competitivo. O mercado de trabalho, cada dia que passa, ele está mais disputado. Vocês estão vendo o que está acontecendo na indústria farmacêutica. Muito competitivo. As entrevistas, elas deixaram de ser apenas conversas para conhecer e passaram a ser processos técnicos e de avaliações voltado às competências. Olha que diferença que nós estamos falando. E aí, quando a gente fala de pilares, eu posso dizer que uma metodologia estruturada, profissionais que têm estrutura de uma metodologia através de uma fonte do LinkedIn diz que as respostas estruturadas têm até 3 vezes mais chance de avançar nas etapas finais. Então, eu posso dizer para você, um bom currículo, uma boa história, quem sabe uma boa recomendação. E aqui eu vou tirar aquele negócio da indicação como o ponto forte, porque você pode ser super bem indicado. Se você não for bem numa entrevista com o RH, você não vai. Mas esse dado, essa pesquisa mostra que pessoas que têm metodologia, um discurso, um posicionamento estruturado têm 3 vezes mais chances de avançar nas etapas finais. E eu posso provar isso, inclusive, para os meus mentorados. Quase todos os meus mentorados, eles chegam nas etapas avançadas dos processos. Muitos têm chegado, etapas finais. Alguns já estão conseguindo vagas, outros estão aguardando. Mas o que nós estamos fazendo? Metodologia. E aí, pessoal, eu quero que você tenha consciência de uma coisa. As tendências nas entrevistas de emprego, sobretudo na indústria farmacêutica. Mais de 90% dos recrutadores usam perguntas comportamentais. Eu dei uma aula essa semana. Eu tinha algumas pessoas que estavam comigo nessa aula que estão aqui hoje. Eu perguntei, Jaqueline, você estava comigo na aula. Quais são as competências que eu falei que são as principais hoje num processo de seleção? Você lembra? Até o teste para ver se minha aula foi De... boa. Não, a aula foi ótima, mas de cor eu não lembro muita coisa. Eu sei que tem a questão de aptidão, adaptabilidade, alguma coisa nesse Boa. sentido.
Eu falei Mas de um negócio imagina, chamado falou, pode cobrar de todo mundo. falei de inteligência emocional, não falei? Falou bastante. É a Falei, é questão da isso aí. escuta ativa, a comunicação em si. Isso aí. Ó, pessoal, já está aprovado, viu? Passou na aula. Então, obrigado, Jaqueline. Que Que bom, que orgulho. bom. Gente, as tendências nas entrevistas. O Leandro também estava. Eu acho que o Leandro também estava nessa aula. Ou não? Não, acho que não. Você não. Acho que você estava em outra. Mais de 90% dos recrutadores usam perguntas comportamentais. O que que é pergunta comportamental? Soft skills. Precisa entender que soft skills é o foco hoje. Então, atitudes que levam as pessoas a uma tomada de decisão mais efetiva. Vocês estão vendo isso, os processos hoje? Por que que existe a LIS, por exemplo? Então, é isso que está acontecendo. Métodos como estar, cá, par, são cada vez mais comuns. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos vários métodos. O CAR é o contexto, ação, resultado. O PAR é problema, ação, resultado. Essas metodologias não são comuns, mas o método estar, situação, tarefa, ação, resultado, isso é cada vez mais comum. E olha, é comum na sua fala, no seu posicionamento, em tudo que você venha desenvolver na comunicação. Então, eu vou ensinar isso aqui para vocês. E a metodologia STAR, hoje, ela é difundida globalmente. Algumas empresas que já utilizam a metodologia STAR. Eu sei que alguns que já conhecem, talvez já passou por isso. Grandes, eu trouxe aqui grandes, tá? Grandes empresas. Nestlé, Pfizer, eu, por exemplo, eu fui gestor da Pfizer 30 anos. Então, a Pfizer, eu sempre utilizei. A Pfizer me preparou muito bem sobre isso. A Johnson Johnson, Amazon, Google, ou seja, estou falando de grandes organizações, mas eu estou aqui apenas algumas, porque isso aqui representa a indústria farmacêutica, que todas as indústrias hoje são grandes, né? O mundo da indústria farmacêutica ele é gigante. Então, as empresas estão utilizando métodos, por quê? Porque estão buscando os melhores talentos. E aí que a coisa toma um rumo. Então, o que que muda quando você tem método na entrevista? Eu eu tenho por hábito, né, quando as pessoas que eu desenvolvo, que eu preparo, quando a pessoa vai fazer um processo de seleção, eu falo, me avisa antes que eu treino você. E aí, normalmente, isso aconteceu com uma das pessoas que está aqui, a Juliana, eu posso citar o nome porque ela está aqui, foi a última, eu acho que foi a penúltima que eu treinei. E, aliás, eu treinei ela no feriado e eu disse para ela assim, Juliana, comigo aqui é mais difícil do que você vai enfrentar o recrutador. E, Juliana, confirma, foi mais difícil ou não foi? Eu não estou te vendo, mas eu posso te escutar. E eu não sei se ela tá aqui ainda, Juliana. Acho que a Ju está em deslocamento, Olivar. Ela não consegue Oi, falar. oi, Oi. Não, é estão me outra Júlia, ouvindo? já é outra, viu? É que tem quatro Juliana no nosso de mentorado, sabia, Jaqueline? Eu acho que essa Juliana está aqui. Não sabia. Vê se é a voz dela, vamos ver se saiu. Oi, gente. Oi, Juliana. Oi, eu tô em deslocamento, daí tá meio ruim meu sinal, mas sim, a entrevista contigo foi punk, deu pra Oh, suar. foi mais difícil, pessoal. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Obrigado, Juliana. Eu queria só escutar isso. Sabe por quê, pessoal? Quando a pessoa chega para fazer a primeira entrevista de simulação comigo, eu começo a perguntar algo que ela deveria utilizar método, mas ela não tem método. Aí eu começo a gerar um certo questionamento para a pessoa enxergar e desenvolver. Então a entrevista acaba ficando mais cansativa comigo. Mas quando ela vai fazer com o recrutador, se torna mais leve. Nesse caso, por exemplo, essa pessoa, ela já está aprovada nas entrevistas, está aguardando só uma etapa final. Então, o que que acontece, pessoal? Quando o candidato não tem método, por melhor que ele seja, por melhor, eu não estou tirando o mérito de ninguém, mas de ninguém. Eu não estou tirando o mérito mesmo, mas eu posso dizer que se você não tiver respostas muito direcionadas, você se perde. Então, sem método, as respostas normalmente ficam confusas, elas ficam vagas, ficam longas demais, elas têm dificuldade de mostrar resultados, as pessoas não conseguem. Às vezes ficam tentando contar uma história que não tem começo, nem meio, nem fim. Tem insegurança na comunicação e nem sempre isso gera conexão com o recrutador. Então, olha o que que acontece quando você vai sem método.
Quer ver uma pergunta que pega demais? Me fala de uma situação em que você teve que resolver um conflito no seu ambiente de trabalho. A pessoa fica maluca. Mas se você tem método, você tira isso de letra. E o que é problema vira uma oportunidade. Então, pessoal, outra coisa. Ah, Leandro, prazer receber você aqui. Me conta, Leandro, fala um pouco da sua história para mim. Quem é o Leandro? Você começa a contar disso quando você nasceu, tal, tal. Cara, recrutador não quer saber disso. Então, se organiza, tem isso. Então, sem método, você corre um sério risco de ser, pegar o seu currículo, tudo que você tem, e jogar isso de uma forma desorganizada e vai para o ventilador, ou seja, vai para todos os lados. Ninguém consegue identificar nada. Quando você tem um método, o que que muda quando você vai para uma entrevista, que você vai para um processo seletivo com um método, com uma estrutura? As respostas suas, elas se tornam mais objetivas, elas geram impacto, elas têm clareza. Você tem posicionamento, você é percebido como alguém que faz diferente. Então, isso é uma riqueza. Você tem foco no que você já fez, no que você entregou. A sua história tem peso. A sua fala gera encanto. A sua fala, ela é percebida. Você é uma pessoa mais confiante. Olivar, então o método STAR é o mundo das maravilhas? Não. Ela é uma técnica de comunicação, só isso. Se você não aplicar devidamente, então você tem que conhecer. Mas eu posso segurar, se uma vez que você aprende a usar o método STAR, é igual você andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta não consegue não saber andar mais. Quando você aprende a se posicionar e falar com técnica, aquilo que é mais desafiador se torna fácil. Você tem clareza, você tem persuasão, você tem lógica. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, tenta enxergar alguém com esse nível de entrega e entrevista, se isso gera ou não gera conexão com o recrutador. O que que acontece quando um candidato vai para uma entrevista sem método? As respostas são confusas, as informações são soltas, pouco objetivas. O candidato não consegue mostrar com clareza o que fez, sabe, fica pesado, não tem resultado. A pessoa parece insegura, dificuldade de sustentar o raciocínio. Às vezes, se for questionada, ela se perde, ou ela tenta decorar algo que, se eu decoro, depois disso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que alguém possa assumir num processo de seleção é tentar decorar. Isso é igual ao vídeo. Nunca faça um vídeo lendo, nunca faça uma entrevista decorado, nunca queira decorar perguntas, mentalize, para o cenário e fala o que está no seu coração de forma organizada. Aí sim. Porque se você for avaliado inclusive, por um IA, num vídeo, se você tentar ser decorado ou leitura, você se perde. Então, pessoal, entrevista é isso. Não se perca nisso. Agora, quando um candidato ele tem método STAR, olha o que que acontece. As respostas são claras, elas são concisas. Ela tem começo, meio e fim. Isso mostra impacto, tem evidência, tem resultados concretos. A pessoa para olhar, para escutar. A pessoa demonstra preparo, organização mental, confiança na fala. E olha, as perguntas mais difíceis se transformam em oportunidades. Olivar, eu estou ficando meio maluco. Esse negócio é milagroso, é maravilhoso. Não, é técnica. Só isso. Eu quero que você saiba de onde surgiu isso. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é o seguinte: por que que isso acontece? Deixa eu dizer para vocês. A metodologia STAR, alguns defendem que lá nos anos 70 isso começou. Mas nos anos 80, como parte das abordagens das entrevistas comportamentais estruturadas, isso ganhou força nos anos 80. E eu comecei na indústria nos anos 90, ou seja, eu peguei logo o início disso aqui. Isso que foi inspirado na psicologia organizacional. Isso foi sendo aprimorado. E durante alguns anos isso ganhou muita força. Eu, pelo menos, por exemplo, por que que eu gosto disso aqui?
Porque quando isso aqui, lá nos anos 90, 95, quando eu fui promovido, logo a gerente distrital, eu comecei a ser treinado, eu tinha um chefe que pegava muito no pé dos gerentes distritais e falava, vocês têm que aprender a utilizar método do Star. E eu mergulhei nisso aqui. E o que que aconteceu? Eu desenvolvi isso, eu cheguei a um nível de, eu me tornei um especialista em recrutamento da empresa, porque eu era, até hoje, pessoal, eu converso com alguém com poucas palavras, eu consigo identificar a forma que a pessoa se posiciona. Por quê? Metodologia. Eu consigo enxergar e falar, puxa, mas não, mas é porque a gente desenvolve isso. Então, a metodologia STAR, ela foi ganhando força. Depois passou um certo momento que isso perdeu. Nos últimos anos, isso ganhou força e hoje está extremamente forte. Por que que está assim? Porque hoje, o método STAR, ele conecta muito com as evidências comportamentais. E hoje, o que está em alta? Comportamento. Então, hoje é padrão global em processos seletivos. Hoje, o RH está muito forte nisso. O RH fala muito com os gestores. Por isso que, uma dica para vocês aqui. Entrevista com o RH tem uma linha, entrevista com o gerente distrital tem uma linha, com o gerente regional tem uma linha. Cada um você tem que ter um certo cuidado na forma que você posiciona. Eu ensino muito isso quando eu preparo as pessoas. Eu falo, qual que é o seu nível de entrevista? Vai ser com o RH? Bom, vamos trabalhar mais a parte comportamental. O tipo de pergunta é um. Eu tenho um exemplo claro de uma das pessoas que eu preparei recentemente, que entrou numa multinacional. Ele falou assim, Olivar, 95% das perguntas que nós treinamos foi feito durante a entrevista. Depois eu vou contar essa história para vocês. E o que que é o resultado final disso? Porque é isso que acontece. Então, hoje é padrão global nos processos seletivos de alto nível, método STAR. E aí, o que significa isso? Então, agora eu vou começar a ensinar para vocês o que significa estar. Situação. Grave bem isso aqui. Essa palavra, contexto, houve um momento. Então, sempre que você for estruturar sua fala, fala, houve um momento, um contexto. Então, qual era o contexto? Onde você estava? O que estava acontecendo naquele momento? Então, sempre que for falar, olha, houve um momento, houve uma situação, houve um fato, é uma forma de você já se conectar com o início de um estar. Então, começa sempre trazendo uma situação, que é o cenário. Depois vem tarefa. Qual era a sua responsabilidade para resolver, ou o desafio que você tinha que resolver? Então, sempre que você for falar, foi uma pergunta para você. Vou ensinar depois as perguntas, que principalmente você possa utilizá-los, mas você tem que conectar a situação, qual era a responsabilidade que você tinha naquele contexto. Você tem que apresentar uma ação, o que que você fez, quais eram os passos, como você agiu diante da situação. Olivar, mas isso aqui é muito complicado. Não, isso aqui é falando de coisa de um minuto, você fala isso aqui rapidamente. Assim, ó, sem perceber. E o resultado? O que que aconteceu no final? Quais foram os resultados concretos? Pessoal, parece longo isso aqui. Normalmente, em 2 minutos, você tem um estado, você faz isso de uma forma tão natural, tão imperceptível e tão encantador, que as pessoas param para te escutar. E é aqui que está o diferencial de quem utiliza e quem não utiliza metodologia. Vamos lá, eu vou tentar ser mais claro com vocês. Vou tentar trazer isso mais detalhado para ajudar vocês. Eu vou tentar mostrar o que que é uma situação. Então, você define um contexto da história, você tem que ser específico, mas sem muitos detalhes desnecessários, porque normalmente a gente gasta muito detalhe desnecessário na nossa fala, e é bom que você contextualize para quem não viveu a situação. Então, se eu for falar assim para vocês, quer ver? Gente, houve um momento da minha vida profissional. Ó, quando eu falo houve um momento da minha vida profissional, vocês já conectam com a minha cabeça. Pessoal, ó, boa noite. Houve um momento da minha vida profissional. A partir do momento que eu falo isso aqui, eu estou. É como se eu pegasse na sua mão e falasse assim: vem comigo. É aqui que você começa a criar o engajamento da sua fala com o interlocutor. Vamos lá. Presta bem atenção, um exemplo aqui. Uma situação. Isso aqui é um exemplo de um propagandista.
Em 2022, eu era propagandista em uma linha de produtos de alta concorrência e identifiquei uma queda de 50% nas prescrições de um dos meus principais médicos. Qual que era a situação? A situação que era que, em 2022, esse profissional ele teve uma queda de 50% nas prescrições dele. Então, a situação era de problema. Está aqui. Ele já falou e ele já levou o nosso pensamento para uma situação de problema. Qual que foi a tarefa que ele fez? Qual era o desafio que ele enfrentava? Isso pode ser algo que pedir para ele, o que ele mesmo identificou, ou ele pode mostrar a capacidade de assumir uma responsabilidade. Então, a tarefa ela pode ter vários viés, tá? Então, dá para você conectar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, eu mostrei para vocês que na situação era um momento de queda no receituário, em 2022. Qual foi a tarefa? Que o gerente falou para ele: olha, você tem que mudar esse negócio. O que que ele fez? A minha tarefa era reverter a queda, entender a causa e apresentar uma solução em 30 dias. Então, situação de problema, tarefa de identificar e apresentar a solução. Até agora, tarefa. E aí vem uma ação. Uma ação, a gente chama isso de coração da resposta, é o que dá sustentabilidade àquilo que você quer fazer. Então, você tem ação, você mostra o que você fez, para você reverter tudo isso. Não o que o time fez, não o que o seu chefe fez, mas o que você fez, a sua contribuição. E você é sempre bom usar verbos fortes, né? Pensamento estratégico. Isso é muito importante. Então, um exemplo da ação. Ó, problema que é do receituário, ele precisava de mapear e agora ele já achou. Então, o que que ele fez diante disso? Conversei com o médico, identifiquei que um concorrente ofereceu dados novos, solicitei apoio técnico, agendei um almoço com a presença do meu gestor e fiz uma nova abordagem com artigos científicos atualizados. Ou seja, aqui teve uma ação. O problema estava lá, teve uma tarefa de identificação, e o que ele fez? A ação foi que eu peguei o médico que estava mudando o receituário e fui almoçar com ele, fui jantar com ele, com o meu chefe. Era essa a situação. O que que aconteceu? Resultado. Resultado sempre é aquilo que você vai lá, assertividade. Essa imagem diz muito sobre isso. Então, isso é algo concreto, mensurável. É bom que você traga números. Eu sempre gosto que resultado você traga números específicos, né? Crescimento, economia, ganho real. Você pode citar aprendizado em várias formas. Nesse caso específico do que eu estou mostrando para vocês aqui, qual foi o resultado? Em 3 meses, recuperei o volume de vendas e cresci 10% acima da meta. E fui reconhecido pela minha gerente regional como destaque do trimestre. Uau! Um problema, uma tarefa que eu fiz, uma ação que eu fiz, o resultado que eu atingi. Pessoal, quando você consegue entender isso, essa história fica linda, essa história fica gostosa, isso enche os olhos de qualquer pessoa. É aqui que está o grande diferencial de quem se posiciona numa entrevista. Porque tem 3 perguntas que eu não ensino isso aqui nessa aula, mas eu vou falar para vocês, que eu dou isso em outra aula. 3 perguntas que todo recrutador faz quando você vira as costas onde você desconecta, ou que você sai da sala com ele. Vou usar o exemplo do Leandro aqui, tá? Que está aqui na minha tela, o que eu estou vendo você. O Leandro vai engajar na minha equipe? O recrutador faz isso. O Leandro tem potencial de crescimento? O Leandro é alguém que tem a cultura da empresa? O recrutador faz essa pergunta, ou essas perguntas. Sabe por quê? Pela maneira que você é percebido. Então, se você utiliza um argumento de estar, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, de forma aleatória, assim, estruturado, mas aleatório, você entra na cabeça dele. E quando você desconecta, ou que você sai de uma sala de uma entrevista, seja presencial, vai falar assim: Uau, esse cara é muito bom. Você não sai da cabeça dele. Você não sai. É ali que você leva vantagem. É isso. Quantas pessoas eu já contratei que eu não acreditava naquele momento? Eu tinha gente muito bem indicada, eu tinha gente recomendada, eu tinha gente validada, currículo maravilhoso, mas quando ia para o processo, o outro cara dava um banho. Eu tenho um exemplo disso, eu posso citar um exemplo, vou falar o nome, quero que vocês sigam no LinkedIn.
Eu não tenho, aqui não tem nada contra. Tem uma menina de Belo Horizonte, que eu tinha uma outra, eu tinha um processo seletivo em Belo Horizonte, e aí eu tinha gente boa do mercado, gente indicada, uma vaga de alta responsabilidade em Belo Horizonte. Me apareceu a menininha lá, menininha, cara de menininha, mas ela não era tão novinha, mas a cara dela era de menininha mesmo, gerente do Banco Itaú. E quando eu falei com essa menina, eu falei que, meu Deus, eu não posso ficar sem essa menina. Sabe o que que eu fiz? Eu tinha uma outra pessoa muito boa. Eu desliguei uma pessoa fraca e contratei as duas. E a Cibele, hoje, tem uma alta posição dentro da Pfizer. Posso passar um deve vocês olhar no LinkedIn, segue no LinkedIn, e ela pode contar isso para vocês. Sabe por quê? Ela entrou na minha cabeça. E eu não errei, porque hoje ela cresceu. Era neófita, era do Itaú. Não sabia nada de indústria farmacêutica. Mas eu tive coragem, ela me convenceu que ela era melhor. Ela foi com toda expertise, ela tinha metodologia, ela sabia o que era isso aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Está pesado, está difícil? Me fala aqui, me dê um. Está entendendo? Everton, está entendendo o que eu estou falando? Tá sem áudio, Everton. Eu acabei de chegar, Olivar. Infelizmente, eu Oh, estava então tá bom. Seja no bem-vindo, hotel. Everton. Você já perdeu. Eu estava no hotel aqui, estava tendo uma reunião da empresa, que eu estou na AgriShow aqui trabalhando. Eu acabei de chegar, corri aqui para pegar uns minutinhos Obrigado, das obrigado. palavras Olha, aí. nós estamos aqui. Vamos ver então. Pessoal, quem aqui, assim, me ajuda, por favor. Eu estou com uma linguagem difícil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Tá dentro de uma percepção? Me dê um alô, porque eu não estou vendo todos vocês. Aqui Se nos tá, tá comentários olhando, quer estão dizer falando, por quê? Olivar. Estão falando. Oi? Nos comentários estão falando aqui. Não abriram áudio, né? Mas Priscila falou está ótimo, entendo perfeitamente. Leandro falou muito Tá bom. didático. Ana falou que está entendendo. Charles falou que está claro e objetivo. Muito claro, a Elisa falou. Tá bom, obrigado. Porque, como eu estou compartilhando aqui, eu não consigo olhar o chat. Então, vocês vão me sinalizando aqui. Pessoal, se eu estiver utilizando uma linguagem que talvez, né, não seja tão compreensível, me falem, por favor. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é para ajudar vocês, isso aqui é muito importante para vocês. Tá bom? Vamos lá. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês aqui agora, pergunta comum, tá? Essa pergunta aqui é comum nas entrevistas. Vou dar um exemplo aqui. Anthony, me conta sobre um desafio que você enfrentou e como você lidou com ele. Um exemplo só. Se eu perguntasse para você, você fosse me contar de um negócio assim, totalmente desconectado, sabe o que eu ia ficar? Eu ia ficar falando assim, é. Agora, se você falasse assim, Olivar, houve um momento em que eu estava há 3 meses no departamento e meu chefe me chamou e falou assim, Anthony, eu estarei de férias no próximo mês. Eu preciso que você assuma para mim a responsabilidade desse departamento. Olha qual a situação, desafio, próxima responsabilidade. Qual foi a tarefa que eu faria? Tô só criando aqui um cenário, tá bom, Antônio? Não tem nada disso, só para vocês. Eu criei. Qual o cenário? Ó, a tarefa, eu vou entender quais as responsabilidades que um líder que faz o departamento. A pergunta era, me conta sobre um desafio que você enfrentou. Então, eu falaria isso, meu chefe me chamou, e quando meu chefe me chamou, eu fui entender e eu fui procurar saber o que que meu chefe fazia. Eu fui é, mapear as responsabilidades e eu entendi que tinha algumas coisas que eu não conhecia. O que que eu fiz? Eu reuni o time, pedi ao meu chefe que eu pudesse reunir esse time. Gente, esse aqui eu estou criando aqui agora, tá? Pedi ao chefe que eu reunisse esse time. Eu chamei os colaboradores dali do time, aqueles mais experientes, e disse para eles assim: olha, gente, o chefe vai sair, ele deu para mim responsabilidade e eu tenho aqui que conduzir, vou precisar de vocês. Vou precisar da experiência de vocês para que juntos nós possamos tocar esse departamento aqui e esse departamento ele ter o mesmo resultado na ausência do chefe. Pessoal, acreditem, meu chefe saiu de férias, 30 dias depois ele voltou. Naquele momento,
nossa produtividade, envolvendo todo mundo, nós crescemos 45% em relação ao que nós estávamos fazendo antes, porque houve ali o envolvimento de todos. Eu contei para vocês um estar aqui. A pergunta era: me conta um desafio que você enfrentou. Olha o desafio. O desafio deixou de existir, ele dissolveu. Eu não falei de problema, eu falei de oportunidades. Vocês estão entendendo, pessoal? É isso que é a técnica. E qualquer. Eu desafio, vocês podem me trazer qualquer abacaxi aqui que eu consigo descascar para vocês e entregar ele doce para vocês. Metodologia, técnica. É isso que a gente aprende. Então, pessoal, quando você desenvolve, você entende isso, você não fica preso, você não se esconde atrás de perguntas difíceis, tá? Olha o exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo. Me conta sobre um desafio que você enfrentou e como você lidou com eles. O exemplo foi o seguinte: em 2022, deixa eu tomar água aqui porque tem um ar-condicionado bem em cima de mim aqui. Eu não sei onde vocês estão, mas em Minas Gerais está quente, tá, pessoal? Meu ar tem que ficar ligado. Em 2022, notei que um dos meus métodos chaves havia deixado de prescrever nosso produto. Então, esse era o cenário, o desafio que a pessoa teve. Tarefa. Meu desafio era entender os motivos e recuperar a confiança de mim até 2 ciclos, 60 dias. Ação. Conversei diretamente com o médico, investiguei a causa, envolvi o time técnico com o meu gestor, entreguei material científico atualizado e propus um novo plano de acompanhamento. Foi a ação que eu fiz. Resultado. Após isso, recuperamos a demanda, superamos a meta na linha daquele trimestre. Eu poderia ter falado, superamos a meta em 70%, 50%, e fomos reconhecidos. Então, pessoal, isso é uma forma estruturada de você entregar e responder uma pergunta. Então, quando alguém te perguntar, me conta um desafio, não fica contando história de vida, não. Pega exemplos, pega situações. Dizem, tem uma história, tem uma mensagem do Colégio Batista, onde meus filhos estudaram, que fala assim: o melhor ensino é o exemplo. A melhor resposta de um fato são os exemplos. Agora, vamos lá. Como treinar estar para suas entrevistas? Agora eu sei que isso aqui já começa a entrar na cabeça de muitos de vocês, porque muitos aqui já estão em fase de entrevista. Como é que a gente treina estar para a entrevista? Eu recomendo que você comece a listar algumas situações de destaque na sua carreira. Todos vocês têm. Todos vocês. Use o estar para estruturar cada um. O que que é? Pega, começa a mapear. É assim que eu vou treinando as pessoas. Quem eu treino, eu vou falando, fala isso, aí a pessoa não dá, depois começa a chamar meio estar, quase estar, não, faltou isso. Vai ali, vai desenvolvendo. Treine respostas em voz alta ou grave vídeo. Ah, como é que eu estou, hein? Não identifiquei isso. É treinamento, vamos lá. Peça para alguém um feedback, para alguém confiável. No meu caso, eu peço, as pessoas me pedem, eu como mentor, eu falo, me fala. Às vezes eu falo, grave e manda para mim. Ou na simulação fala assim, faz, eu quero olhar. Olha, está faltando isso, vamos lá, vai isso. Daqui a pouquinho, é igual a criança que começa a largar a mão do papai e da mamãe, já começa a andar sozinho e correr. Daqui a pouquinho já não quer pegar na mão de papai e mamãe mais, já quer andar sozinho. É assim que faz. Eu também fui assim. O que que você não pode fazer, gente? Por favor, pessoal, nunca decore. Não queira decorar para processo de seleção. Nada. Procure ter domínio da estrutura. Procure ter conhecimento do contexto. É isso que você deve fazer. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns erros comuns que as pessoas cometem ao usar estar. Erros comuns. Às vezes tem foco excessivo no contexto. Gasta tempo, fala demais. Foca só contando contexto, esquece que tem um resultado. Ou às vezes falta objetividade, ou às vezes é muito genérico, ou às vezes é vago emocional. Às vezes vai contar a conta do time, meu time, não, aquele é para você, não é o time, é você, você tem que falar de você.
Falar do time, falar do departamento, ok, mas não esqueça que você é ali quem está sendo observado, porque toda história, ela tem um personagem, e o personagem naquele momento é você. E principalmente, não ter conclusão impactante. Conclusão é o carimbo. Conclusão é quando você sela o negócio. Concluir com história de impacto, dizer assim, depois de 6 meses, depois de 3 meses, quando pega prazo, resultado e reconhecimento no final. Isso fica lindo demais. Então, pessoal, isso são pontos importantes. Então, olha só, perguntas comuns para você praticar o STAR. Tira um print disso aqui para vocês treinarem. Pode tirar. Ideal para vocês. Perguntas comuns para você praticar o STAR. Me conta sobre um desafio que você enfrentou e como superou. Se você quiser treinar na sua casa, pode treinar, grava e depois manda um vídeo para mim que eu falo para você como é que está seu STAR. Pode fazer isso. Descreva uma situação em que você teve que trabalhar sob pressão. Deixa eu só até voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Vocês acham que quando o gestor fala assim, me conta sobre um desafio que você enfrentou e como é que você superou? Sabe o que que eles querem observar? Não é não é você por si só, é a sua tomada de decisão. Às vezes as pessoas recebem o feedback, lá ele vai falando assim, olha, nós identificamos, né, que faltou. Eu vi isso recentemente da Libs, um feedback de retorno de, olha, você não está porque por isso, e deu o feedback para a pessoa. Então, é isso que acontece. Então, me conta sobre o desafio que você enfrentou. Como é que você superou? Como é que passou a toma de decisão? Descreva uma situação em que você teve que trabalhar sob pressão, que mostra resiliência. Fulano, tá bom, me conta uma situação. Aqui é estar assim, ó, na íntegra. Me fala de um conflito que você resolveu no ambiente de trabalho. Se você percebe que a pessoa é muito dominante, pessoa muito agressiva, eu entro nisso aqui. Na hora, se a pessoa não tem, você pega a pessoa na hora ali. Me conta sobre um momento em que você demonstrou liderança. Eu começo a conversar com a pessoa e vejo que a pessoa tem uma boa liderança. Eu falo, uau, ô fulano, houve algum momento na sua vida que você precisou utilizar da sua liderança para ter algum resultado? Sim, houve. Me conta. Se está. Situação, tarefa, ação, resultado. Descreva uma situação em que você teve que aprender algo novo rapidamente. Perguntas que normalmente caem numa boa entrevista. E aí, se você for falar enlatado, você se perde. Estar na prática. Quando eu falo sobre isso, eu queria que você. Agora é para vocês, tá? Escolha uma pergunta comum de entrevista. Essa aqui é uma pergunta comum. Me fale sobre um erro que você cometeu. Aí, pessoal, você pode responder utilizando o método STAR. Eu não erro, eu nunca errei. Será? Agora, espera aí. Eu tenho medo de falar que eu errei um dia e a pessoa achar que eu fui mal, sei lá, eu não sou legal. Então, melhor para falar que eu não errei. Não, eu errei. Mas a pessoa, o foco não está no erro, está em como você superou o erro. Vocês acham que todo mundo acerta a vida inteira? Não, a gente erra. Eu já errei várias vezes. Me fala um erro que você cometeu e como é que você saiu dessa. Olha, houve uma situação em que eu tinha um setor, estava gerenciando Belo Horizonte e eu percebi, eu fiz um remanejamento dos setores. Eu percebi que alguns setores estavam indo bem demais, outros não. Ó, problema. Qual foi a minha tarefa? Foi mapear essa situação dentro de Belo Horizonte, saber o que estava acontecendo. Qual foi a ação? Eu trouxe todos os Belo Horizonte, eu convidei o pessoal da área de inteligência de mercado, trouxe os representantes, nós fizemos um remanejamento de todos os setores dos mercados e estabelecemos um novo padrão de setor. Naquele ano, o meu distrito, a minha regional estava entre as piores.
Depois desse ajuste, nós melhoramos a produtividade, melhoramos a cobertura, melhoramos a demanda do receituário e minha regional se tornou a segunda melhor do Brasil. Qual foi a pergunta? Um erro. O que que eu fiz desse erro? Uma grande conquista. Vocês estão entendendo isso? Essa é a beleza. Essa é a beleza. Se eu vou ficar no erro ou não. Sabe, um dia eu cometi um erro. Cara, eu não fiquei em erro. A pergunta diz um erro, mas eu não falei de erro, eu falei de uma solução do erro. É aqui que diferencia pessoas que têm habilidade na argumentação e pessoas que não têm. É aqui que leva as pessoas ao próximo nível. Identifica uma situação relevante, estrutura elementos, pratica a resposta em voz alta. Tá aí. Estou dando para vocês opções. Tira print e depois faz isso aqui com vocês. Quais as competências mais frequentes avaliadas? Toda pergunta, toda pergunta numa entrevista, ela visa uma competência. Recrutador. E em RH, pessoal, fiquem espertos. O pessoal de RH, eles são expertos nisso. Eles são preparados para isso. Às vezes que as pessoas ficam ali, aquela conversinha tão... Oi, tudo bem, tal, tal. O tempo todo está olhando as suas competências. O pessoal de RH tem uma expertise, então você tem que saber assim. Quer olhar a sua liderança? Quando faz uma dinâmica, dinâmica é para olhar a sua capacidade de liderança, seu trabalho em equipe. Não é quem fala mais, não é quem fica calado, é quem sabe equilibrar, é quem sabe olhar para o outro e valorizar o outro. Então, liderança tem que ser alguém que tem a capacidade de influenciar e guiar equipes. Trabalho em equipe, colaboração e cooperação com os colegas. Toda pergunta ela visa isso, visa adaptabilidade, visa solução, resolução de problema, visa comunicação. Então, quando você começa a entender a dinâmica que está por trás de uma entrevista, por trás de uma pergunta, você muda por completo. Você deixa de ser um robô de entrevista, de fala, para ser alguém que tem posicionamento. É isso que eu quero ensinar para vocês nessa noite. É isso que tem a capacidade de mudar o nosso mindset. Eu não estou falando isso aqui só para a indústria farmacêutica, eu estou falando isso para a vida de vocês. Não importa por onde você anda, e mais, não importa o que você faça. Quando você aprende a comunicar e posicionar bem, isso que transforma a sua vida. Eu não ganhei dinheiro na indústria farmacêutica para que eu pudesse viver a minha vida toda de barriga para o ar. Não é isso. Mas eu ganhei uma coisa que ninguém pode me tirar, só Deus que vai me tirar. São as minhas habilidades. Isso eu não perco. E eu sou grato todos os dias pela maneira que eu tive chance de aprender. E hoje, quando eu ensino para vocês, eu não ensino pelo meu conhecimento, eu ensino pela minha paixão. Porque ensinar aquilo que eu aprendi um dia, que mudou a minha vida, isso também faz parte do meu propósito. Então, quando eu ensino para vocês isso aqui, eu não sei se eu vou encontrar vocês um dia pessoalmente, mas eu sei de uma coisa que pode mudar por completo a história de uma família, de uma carreira profissional. Eu estou vendo muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas angustiadas com a carreira, com a incerteza, com a insegurança. Eu sei que está difícil. O que que a gente tem que fazer nesse momento? Cruzar os braços e chorar? Não, preparar, se qualificar, ser alguém para vencer os obstáculos. Foi assim que eu consegui, gente. Eu comecei numa vida difícil. A minha vida eu comecei vendendo picolé na rua. E eu cheguei ao topo do mundo na liderança de gestão de uma multinacional, mas sabe por quê? Porque todos os dias eu queria aprender coisa nova, todos os dias eu queria viver uma nova experiência e enxergar que esses movimentos, essas pequenas coisas, isso transforma a vida, transformou a vida da minha família. Eu quero isso para vocês. Deixa eu ensinar para vocês aqui algo importante. Uma metodologia, ela deve ser aplicada para diferentes níveis de carreira. Talvez o início de carreira se aplica para alguns de vocês. Eu não estou falando de carreira na indústria farmacêutica, não, estou falando de carreira profissional.
Muita gente pensa que a vida profissional é apenas tempo. E tempo não diz nada sobre carreira profissional, porque você pode ficar 10, 15, 20 anos fazendo as mesmas coisas e não cresce. Você pode ficar um ano. Eu tenho uma gestora de uma grande empresa multinacional que ela tem 1 ano e 4 meses. Eu estou desenvolvendo ela, já assumiu a gestão para ser uma diretora. Eu disse para ela recentemente, falei, vamos nesse nível. Acredita no que eu estou falando, que você vai chegar lá, porque ela é fera. E eu tenho hora que falar para ela assim, você é meu orgulho, brinco com essa pessoa, com essa profissional. Você é meu orgulho. 1 ano e 4 meses com esse nível. E ela me falou das dificuldades, da aceitação. Quando ela chegou, que ela entrou na empresa, logo foi promovida, não foi aceita pelo muitas pessoas no mercado ali. Mas a pessoa chegou agora. A indústria farmacêutica não respeita tempo, ela respeita a competência. Então você pode adaptar uma metodologia de estar onde você estiver. Se você estiver no início de carreira, use exemplo de estágio, de projetos acadêmicos. Se você continue nesse início, você pode ser alguém que utiliza o aprendizado e a sua adaptabilidade. E se você for alguém experiente? Prioriza na sua história, no seu impacto da sua história, na sua liderança, nos seus resultados mensuráveis, suas conquistas. Principalmente, mostra visão estratégica de tomada de decisão. Pessoal, é importante demais, sobretudo na indústria farmacêutica, ser alguém que é de visão, de tomada de decisão. Isso é importante, você ser alguém que tem essa positividade, enxergar, chama de proatividade. Então vamos lá. Preparando o banco de dados ou o banco de histórias de estar. O seu banco. Você pode sempre avaliar a sua jornada. Você pode identificar as competências-chave, analisar uma vaga, por exemplo. Quando você. Eu sempre oriento os meus mentorados sobre isso. Tem uma vaga? Leia sobre a vaga. Mas leia mesmo. O que espera? Então, analise a vaga, identifique as principais competências que está buscando ali. Porque normalmente lá no escritor fala. Quem é bom para tudo não serve para nada. A gente nunca é bom para tudo. Mas você tem as competências chaves e você pode se posicionar de forma assertiva ali. Selecione as competências mais relevantes. Escolham situações que se conectam com essas competências. Aqui que está a preparação. É aqui que está a preparação. É aqui que o Olivar é meio chato mesmo para preparar as pessoas. Mas é aqui que eu faço com que as pessoas cheguem nos processos nos finais, que entram lá. Porque eu prefiro ser um chato que leva uma pessoa a realizar um sonho do que ser um bonzinho que a pessoa fica apenas passando o tempo. Mas eu também não sou chato, não, tá? Eu só estou falando assim porque a minha régua é alta. Estrutura um estar, cria a sua história. Todos nós temos histórias. Começa a organizar. Começa a praticar isso. Treine respostas. Ajuste, se for necessário. A gente tem um e-book. André, você consegue abrir? André, existe aquele e-book nosso bem, bem aprofundado de estar? Temos esse book, sim, Olivar. Tem todos aqueles detalhes, não tem? Sim, sim, tá tudo lá. Ah, tá. Eu lembro que a gente preparou um material muito rico sobre estar. E às vezes eu falo para as pessoas, você tem que mergulhar nesse negócio. Eu falo, meus mentorados, está lá disponível, você tem que pegar e ler. Se quer, tem que ler. Pessoal, eu consegui muita coisa na indústria farmacêutica, mas eu também ralei pra caramba. Quando vocês olham minha parede e vê tantas conquistas que eu tenho aqui, eu tive reconhecimentos internacionais, pá, não foi tempo que me fez isso. Foi suor. Estudar. O que vocês estão fazendo aqui essa noite diz muito sobre isso. Muita gente que vai enfrentar processo seletivo, semana que vem, quer entrar na indústria, mas nesse momento está tomando uma cerveja no barzinho. Eu tenho certeza que dentro da comunidade tem muita gente. Poderia estar aqui de graça, recebendo um conteúdo que vai fazer semana que vem, e depois fala assim: indústria farmacêutica é muito difícil.
Mas vocês estão aqui. Everton, pode levantar a mão, pode falar, pode perguntar. Você falou isso, é até engraçado, porque eu tô na AgriShow, trabalhando aqui no stand da empresa que eu trabalho. E o pessoal tá tudo lá, tá tendo um happy hour e tal. Eu falei, gente, eu preciso subir, eu preciso comer e subir. Que eu tinha Oxe. esquecido que eu tinha um treinamento para fazer. Gente, então precisa ser rápido, eu preciso comer rapidinho e correr, porque eu quero muito isso. Então, acho que isso aí que você falou é verdade mesmo, porque tá todo mundo lá tomando sua cervejinha. Cara, vou comer, vou subir, que eu tenho um compromisso maior agora. Ô, pessoal, aplaude o Everton. Pode aí onde você estiver. Ó, pode bater palma. É isso aí, pessoal. Celebrar pequenas coisas. É isso aí, Everton. É isso aí, pessoal. Se você estar aqui nessa noite, diz muito sobre você, porque tem muita gente que está chorando que não consegue nada, mas também não faz nada. E achando que o tempo vai responder aquilo que são seus anseios. Não vai. Não vai. A vida é difícil para todo mundo, mas por que que algumas pessoas conseguem e outras não? São processos, são métodos, são buscas, são escolhas. Pessoal, hoje eu acordei 4 horas da manhã. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu gosto de postar 4 horas da manhã, 7 horas da manhã eu já pedalei 60 quilômetros. Saí de lá, fui para academia, faço isso 2 vezes por semana, regularmente, acordo 4 horas da manhã e vou treinar. No sábado eu ando 200 quilômetros. Uau! Sim, treino, são minhas escolhas, isso me faz bem. Começo 4 horas da manhã, paro 10 horas da noite aqui, sem sentir uma dor, sinto nada. Minhas escolhas. E já passei de 50. Sabe por quê? Porque eu escolhi ser assim. E agradeço a Deus porque eu tenho isso. Eu estou aqui falando na cabeça de vocês. É o seguinte, pessoal. Não adianta só ensinar a metodologia, tem que ter a mentalidade de alguém que quer e que sonha. Quando eu tinha 21 anos, concursado federal, eu cheguei no meu professor e disse: Professor Lemos, nunca esqueci disso. Eu quero seguir minha jornada na indústria farmacêutica. Você está louco, meu filho? Você é concursado federal. Professor, eu quero. E pedi demissão com 22 anos para entrar na Pfizer. 33 anos e 11 meses, 27 vezes profissional padrão da empresa. Fui eleito entre os 4 gestores do mundo no desenvolvimento e engajamento de pessoas. Ganhei vários concursos nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque um dia eu tive um sonho, tive uma coragem e mergulhei nesse negócio. Então, quando hoje eu me disponho a falar para vocês aqui, ensinar vocês, eu quero que vocês tenham essa mentalidade, que não é apenas fazer o basiquinho, não, que você vai sair. Você tem que ser alguém que mergulhe fundo. É uma escolha que você tem que ter. Tem um preço a ser pago. Qual é o preço que você está pagando? Apenas para aprender a metodologia? Não. A metodologia é um processo que vai ajudar você a enxergar onde você quer chegar. Vou te dar uma dica importante aqui. Dicas para você aprimorar as suas respostas em estar. Pode tirar print disso aqui, guardar para você. Estar não é, você não fala, resposta de entrevista não são respostas longas, respostas curtas. Usa linguagem corporal, gente, fala, linguagem fala, comunicação não verbal fala. Adapta-se os exemplos de contexto da empresa, leia sobre a empresa, vai fazer uma entrevista, pessoal, vai lá e lê sobre a empresa, sobre o entrevistador. Comece a identificar resultados que você tem, que qualifique, que se identifique com essa empresa. Demonstre autenticidade e autoconsciência do que você pode para você fazer uma entrevista. Evite jargões técnicos desnecessários. Seja você mesmo, olho no olho, empatia. Alguém que tem o brilho. Eu vejo pessoas discutindo idade, discutindo currículo, discutindo, mas não vejo pessoas falando assim: os meus olhos falam pelos meus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem benefícios do método estar além das entrevistas. Estou falando benefícios. Benefício é uma vantagem evidente de algo que você tem. Quem utiliza
a metodologia da comunicação, as representações em público se tornam mais claras em projetos. Em feedback, você consegue dar e receber feedback mais estruturado. Um currículo é mais organizado. O networking é mais eficiente. Você consegue ser alguém mais presente. Olha quantos benefícios você tem além de entrevista. Eu falo de entrevista porque entrevista é como se fosse uma muralha que nós temos que vencer para a gente realizar um sonho. E não pode ser isso. A entrevista e o processo de seleção tem que ser algo que acontece. Essa semana, uma das pessoas que acredito que esteja aqui ainda mandou para mim uma mensagem e disse: Olivar, eu fui reprovado. Recebi essa mensagem. Eu estava na academia. E naquele momento, eu acho, que logo depois eu respondi e disse, mas isso não diz quem você é. E às vezes, pessoal, às vezes uma resposta, para muita gente, ela entra como se fosse a sua própria história, e aquilo ali neutraliza os seus valores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é isso. O sim e o não faz parte da nossa vida. Eu vou ler isso aqui para você com muita atenção. Ter histórias bem contadas é o que transforma o seu currículo em uma narrativa viva. Quem domina o método STAR não apenas responde, convence. Eu vou ler novamente para você. Ter histórias bem contadas é o que transforma o seu currículo em uma narrativa, em uma mensagem. Quem domina uma metodologia chamada STAR, situação, tarefa, ação, resultado, não apenas vai responder perguntas, ele vai convencer de fato quem ele é. Querem saber disso? Querem entender isso? Escute isso aqui. Fala pessoal, meu nome é Kevin e eu sou mentorado do Olivar. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu estava em um momento decisivo da minha carreira, buscando uma posição estratégica em uma multinacional farmacêutica, né? E especialmente na GSK. O mercado é extremamente competitivo e eu sabia que se quisesse me destacar, eu precisaria ir além do currículo tradicional. Meu desafio era, claro, estruturar minha história profissional, comunicar meu valor com segurança e me posicionar de forma estratégica em processos seletivos de alto nível, né, sem perder a minha essência. Então, foi nesse momento que eu entrei na mentoria do Olivar. A mentoria me trouxe algo que fez total diferença, né? Método. Trabalhamos posicionamento, narrativa profissional, entrevistas, tomada de decisão e principalmente clareza de carreira. Então, cada encontro era prático, direto e aplicável, né? Então, o resultado foi muito concreto. Eu fui aprovado na GSK, né, com um mês de mentoria. Então, mais do que uma aprovação, eu cheguei seguro, consciente, né, do meu valor e preparação para sustentar essa nova fase, né? Então, a mentoria foi fundamental para transformar potencial em resultado real. Então, hoje, eu posso dizer com tranquilidade que a mentoria de Olivar não é só sobre promessas, é sobre construção. Então, se você está com transição de carreira ou buscando um próximo nível profissional, né, então ter alguém que já percorreu esse caminho faz toda a diferença. E eu não sei se vocês observaram, eu usei o método STAR para poder falar com vocês agora e transmitir essa mensagem. Então, um forte abraço, fique com Deus. Vocês perceberam que ele falou e depois ele falou que usou o método STAR? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse menino aqui, quando ele me procurou, ele falou para mim o seguinte, falou assim, olha, eu não acredito muito nesse negócio de mentoria, não. Mas me falaram, me recomendaram, um amigo de Belo Horizonte me recomendaram o seu trabalho, e eu tenho um sonho. Eu disse, qual é o seu sonho? Ele falou assim, eu quero ir para uma multinacional. Só que eu moro numa cidade, numa região que não tem tanta vaga. Ele morava em Montes Claros, interior de Minas Gerais. Quase não tem vagas. Muito menos de uma multinacional. Você imagina alguém que mora no interior querer, e pior, ele queria uma área de ser consultor.
Eu disse para ele, olha, de fato você me procurou num momento desafiador, porque o que você está buscando é muito difícil. Primeiro, a sua região não tem vaga. Quando tem, não tem vaga dessas grandes empresas. Você está começando, você não, a vaga de consultor você tem que ter experiência, mas vamos fazer o seguinte, vamos preparar. E eu comecei a desenvolver esse menino com metodologia e pegando o que ele tinha de bom. Surgiu uma vaga 600 quilômetros. Aí, inclusive, até isso queimou um pouco a minha língua, porque eu sempre falo, olha, gente, se você tem uma vaga muito distante, dificilmente você vai conseguir. Mas nada é impossível quando você tem uma estrutura organizada. O que que aconteceu? Surgiu uma vaga na GSK, 600 quilômetros, região totalmente diferente. Eu disse, vamos preparar e vamos para o jogo. E eu peguei esse menino e treinei, metodologia ensinei. Foi ele que falou, 95% das perguntas que nós tivemos caiu. Os cara, ele entrou tanto na cabeça do chefe, do cara que entrevistou, que os caras falaram, não, vou levar esse menino. Pegou ele, tirou de Moscou e levou ele para essa região. Hoje ele está lá no GSK. Segue ele aí no LinkedIn, procura ele, Kevin Nobre. Vai lá. Felicidade dele, é um bom pessoa para vocês conversarem. Tá aí um exemplo. Passou. Tenho muito orgulho desse menino. Muito orgulho. Foi, assim, uma das grandes surpresas que eu tive durante a minha preparação de pessoas. Né? Tá dentro da GSK, tá voando lá dentro. Olha isso aqui. Boa tarde, Olivar. Quis fazer esse vídeo recado porque eu queria que você visse, e não só ouvisse, a minha gratidão, a minha alegria e a minha felicidade em receber agora a resposta da Essilor como aprovada no processo de consultor óptico. E eu não tenho palavras para lhe agradecer por tanto, por tudo isso, porque era um sonho e hoje está sendo real. Então, muito, muito, muito obrigada a você e a toda a equipe. Estou aprovada no processo. Isso é raro, mano. Com esse tipo de mensagem, realmente emociona. Eu sei o quanto houve esforço, quanto houve empenho, quanto houve dedicação. Esse sim significa muito para o nosso mentorado, mas significa muito para nós. E quando nós falamos de mentoria levada a sério, esses são as nossas grandes realizações. E para aqueles que continuam buscando uma oportunidade, a minha palavra para você é que você, nem mesmo no descanso agora, se prepare para viver novas experiências em 2026. Você tenha um excelente final de ano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse vídeo eu gravei ele em dezembro, véspera de dia 20, 18 de dezembro, foi a última semana antes do Natal. É, essa menina me emociona até hoje. Quando eu vejo aqui, confesso que dá um engasgo que fica. Essa menina tinha 4 anos. 4 anos que ela sonhava entrar na indústria farmacêutica. E quando ela nos procurou, ela falou desse sonho dela e das dificuldades. E ela já não acreditava, ela tinha uma crença já limitante, que limitava muito. Nós trabalhamos isso. Ela acreditou no processo. Eu disse para ela várias vezes que ela precisava de acreditar e sonhar que era possível. Claro que ela tinha deficiências numa percepção de os robôs, ela nem conseguia ser chamada às vezes. Quando ia para entrevista não dava nada certo, totalmente desconectado. Primeiro processo oficial depois da jornada com a gente. Nós estávamos no meio da jornada de preparação. Ela conseguiu esse sim entregado. Esse aqui emocionou muita gente até hoje. Eu vou levar isso para minha vida. Foi muito lindo. E hoje eu estou vendo ela feliz, com a família transformada, e ela celebra isso na carreira. Isso não tem preço. Para nós não tem preço. Nunca desista dos sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Muita gente boa
Muita gente boa fica pelo caminho, não por falta de capacidade, mas por falta de método de direcionamento. Foi assim que nasceu no nosso coração esse desejo de viver essa experiência. E quando a gente fala aqui, eu, André e Ju, nós somos pessoas de um propósito só. E quando Deus colocou no nosso coração esse projeto, a gente não visa que ganhar dinheiro, que muita gente acha que esse tipo de trabalho é para ganhar dinheiro, é para. Não, não. A gente visa aqui trabalho, nós somos uma empresa, somos sérios, a gente faz muito a sério isso aqui. Não criticamos absolutamente ninguém, a gente fala do que nós fazemos, mas nós nascemos com um propósito. Esse propósito vem da minha experiência e de uma inovação incrível desses meninos, que é a Juliana e o André. E isso nasceu no nosso coração para que Deus pudesse usar as nossas vidas para a gente, de alguma forma, ajudar pessoas pelo Brasil, como temos feito. Todos os dias a gente recebe, de alguma forma, alguma mensagem que nos encoraja a viver isso. E não pense que é fácil, não é. Porque às vezes a gente dispõe a ajudar as pessoas, mas nem sempre isso tem o valor devido para as pessoas. Mas eu quero dizer que se uma pessoa recebe isso, já deu todo o sentido para nós, é isso que nós temos visto. Então, pessoal, eu quero incentivar vocês a olhar para vocês mesmos, com coragem. Eu sei que aqui talvez tem gente que tem sonhos, mas tem barreiras, tem crenças limitantes, que você já nem acredita em você mais, ou você acha que é impossível para você. Eu quero dizer que é possível. E foi assim que nasceu esse projeto no nosso coração, chamado Mentoria do Futuro Propagandista. Foi assim que fez a gente brotar esse brilho nos nossos olhos. Porque a gente vai muito além de simplesmente ensinar. A gente quer viver isso com aqueles que querem ter essa experiência. Para a gente que quer clareza, quer estratégia, quer aumentar a chance de superar, de crescer, gente que quer destacar frente à concorrência, gente que quer um preparo para um propagandista, gente que quer avançar. Esse é o nosso projeto. A gente tem alguns pilares que a gente estabelece na nossa vida aqui como empresa, com a mentoria que nós oferecemos isso para quem quer. Isso aqui, pessoal, é para quem quer. Absolutamente, isso aqui é para quem quer. A gente coloca como opção. Tem muitas opções hoje pelo Brasil, tem online, tem gente que nunca trabalhou na indústria dando mentoria, tem gente que nunca nem sabe o que a indústria está fazendo mentoria. Ok, respeito todos. O que eu falo, eu e a time Nexo, é que nós mergulhamos naquilo que é a essência de viver com as pessoas as melhores experiências. E para isso nós temos um projeto de acompanhamento semanal, muito direcionado a você avançar e você seguir nos processos, porque a gente estabelece alguns pilares. Pilares de habilidades técnicas, que você vai aprender técnicas, pilares de habilidade de seleção, que você vai ter desenvolvimento das soft skills e principalmente as habilidades comportamentais que vai ajudar você a direcionar. É isso que nós temos como embasamento do que nós ensinamos, através de algo que diz muito, como, por exemplo, a mentalidade propagandista. Você vai entender o que que a indústria realmente busca, qual é o papel de um propagandista, como é que você destaca no processo de seleção. Tudo isso aqui, pessoal, cuidadosamente, eu busquei tudo isso, todos os meus contatos, toda a minha experiência, para ajudar as pessoas a viver essa experiência. Você vai aprender um currículo estratégico, como é que você lida com o LinkedIn, como é que você atrai recrutadores, como é que você simula entrevista. Isso parece simples, mas não é tão simples assim. E hoje, com a competitividade que está, se você não se organizar, é impossível? Não é impossível. É possível, mas é muito mais difícil. Então você pode pensar em mentalidade, em aplicação de técnica e principalmente no comportamento. Como é que você desenvolve a sua disciplina de comunicação? Como é que você desenvolve diante dos nãos? Como é que você trabalha a inteligência emocional? Olha o currículo que nós temos. A gente tem uma jornada de validação de um currículo para ser desenvolvido, para ajudar você através de
processo seletivo, de posicionar sua chance no LinkedIn, de ajudar você a vencer estratégias de plataformas, de dar segurança, de estar pegar na sua mão. Às vezes vem muita gente fala ali, olha, pega na, um pessoal da Next pega na mão e pega mesmo. Quantas vezes já conectei com pessoas noite, sábado, feriado, como aconteceu recentemente. Sabe por quê? Porque a gente quer estar ao lado daqueles que querem viver essa experiência e principalmente entender a indústria farmacêutica, como é que ela é por dentro e por fora, como é que é a propaganda médica. Todos os dias eu sou procurado por alguém do mercado buscando entender quem lá dentro da indústria Olivar me ajuda, porque o negócio aqui dentro não está fácil, eu estou tentando entender. Ou seja, quem está fora está ficando mais fácil que quem está dentro. Quem está dentro não está entendendo a dinâmica. Então, a gente prepara as pessoas do lado de fora para chegar dentro e facilitar. Isso aqui eu gosto de falar disso aqui. Esse aqui é uma cereja do bolo que nós temos hoje. É uma exclusividade da Nexo Pharma. Ah, nós, como empresa, nós desenvolvemos aqui uma plataforma, um investimento Nexo Pharma Match. Hoje, os nossos mentorados, eles têm acesso a uma plataforma que inova. Você pode ter acompanhamento de vagas em primeira mão. Você não precisa sair procurando, buscando, não, você tem ali, ó, eu olho, a pessoa fala, eu vou lá, eu olho, já está a vaga aqui. Você pode se candidatar, você pode mapear, você pode desenvolver, você pode ter uma série de pontos para você trabalhar. Você pode olhar uma análise estratégica de posicionamento, avaliar os pontos de ajuste que você tem. Gente, é uma plataforma incrível que facilita a vida. E isso aqui é um acesso, por enquanto, só os nossos mentorados. A gente pensa no futuro abrir isso aqui para outras pessoas, porque isso aqui vai ajudar muita gente. Agora, é algo que vai ajudar com o quê? Como você vai chegar primeiro, você vai acompanhar, você vai estar conectado com o que você pode ter isso na sua mão. A gente faz isso com carinho. É isso que nós queremos todos os dias, pensar que podemos entregar para aqueles que confiam no nosso trabalho. Eu sou o André, cuida disso aqui. André, você quer mostrar para o pessoal ou mostra outro dia? Se você tiver um tempinho que você mostrar para eles, 5 minutinhos, você pode mostrar para eles ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Vou fazer até menos, Consegue? Olivar. Vou tentar fazer aqui Quer em mostrar dois para eles? minutos, gente. Mostrar para vocês um pouquinho por dentro de como que é. Vou parar de compartilhar aqui então, Vocês... você faz aqui. Beleza. Vocês já estão vendo minha tela aí? Tá, tô vendo. Beleza. Gente, a plataforma Next Pharma Med foi pensada em primeiro lugar como uma plataforma de vagas. Só que a gente agora está expandindo, está crescendo, está melhorando, otimizando. Mas, em primeira mão, aqui você tem todas as vagas que estão saindo em diferentes lugares. 3 vezes ao dia essa plataforma ela é atualizada com essas vagas para facilitar a vida de vocês. Então vocês não precisam ficar buscando, gastando tempo ao longo do dia para ficar procurando vaga. Vocês conseguem concentrar seus esforços naquilo que mais importa, que são aplicações, estudo, preparo, e você economiza seu tempo usando esse sistema aqui. Pensando nisso, você consegue já entrar na plataforma filtrando pelo seu estado, filtrando por sua cidade, filtrando por empresa e até mesmo por cargo. Ele vai puxar vagas de propagandista, vai puxar de consultor, de gerência, a depender do seu nível e daquilo que você está buscando, você consegue filtrar aqui. Além disso, você já consegue filtrar dentro do seu perfil qual que é a sua cidade atual e até mesmo uma localização secundária para que você receba e-mails de alerta, avisos de que saíram vagas na sua região. Sensacional isso, gente. Aqui Puf. dentro você também, deixa eu até filtrar por vaga de propagandista, que eu acredito que a maior parte das pessoas aqui está buscando isso, né? Eu vou pegar, por exemplo, essa vaga de propagandista que saiu hoje na Axê, em Toledo, tá? Ela já entra na sua aba de candidaturas e qual que é a proposta dessa aba de candidaturas? A nossa ideia aqui dentro é que você consiga controlar os seus avanços. Um ponto importante é que a gente percebe muita gente aplicando para diversas e diversas vagas e você não sente que está crescendo, às vezes não porque você não está crescendo de fato, mas não porque você não está olhando para trás para o quanto você evoluiu
lá atrás para o momento atual. O quanto que você aplicava sem avançar e hoje você chega, por exemplo, à Liz da Libs, ou chega numa etapa de entrevista, chega ali no RH, chega no gerente e você consegue adicionar cada uma dessas etapas que você avançou aqui dentro para ver o seu histórico de aplicações, tá? Além disso, você consegue ver seu progresso aqui também. A gente tem o espaço da comunidade, é um espaço novo, então temos ainda poucas informações, mas é um lugar que a proposta é que a gente concentre aqui dentro insights de processos seletivos. Quem passou em processo seletivo, compartilha aqui dentro. Quem está em dúvida, compartilha aqui dentro. E a pessoa que passou, traz esse insight também. É um espaço riquíssimo aqui. Primeira publicação foi do Lucas, trazendo alguns insights sobre o compliance da Libs. E por último, também nossa análise BPE, que é basicamente uma análise, uma bússola de posicionamento estratégico que a gente chama. Você sobe aqui seu currículo, seu histórico profissional, suas experiências, e ele vai trazer vários insights com relação a isso, mapeando quais são seus diferenciais, quais são suas forças, quais são suas fraquezas, pontos de otimização, e tudo isso, gente, serve para posicionar ali dentro do seu currículo, dentro do seu LinkedIn, posicionar dentro de entrevistas. Ele pega principais competências, chaves aqui para o cargo de propagandista, e ele vai olhar para a sua experiência e pensar assim, com base nessa experiência aqui, que pontos a gente consegue otimizar? Estou pegando o exemplo aqui do José Vitor e a gente olha, relacionamento médico pode melhorar, autonomia de campo, aprendizado técnico. Ele olha para a sua base profissional e reconhece aquilo que é sua força. Então, ele tem uma base em vendas consultivas, é reconhecido por um perfil interpessoal e ético. Tem co- E aí a fraqueza, não tem conhecimento específico na área farmacêutica, não tem relacionamento direto com profissionais de saúde. Como que eu fortaleço isso daqui? Você tendo essa clareza, você consegue correr em direção daquilo que você realmente precisa otimizar, ao invés de ficar atirando para todo lado. Então, chegando numa entrevista, você já consegue já mapear quais as forças que eu vou destacar para esse recrutador, que ele precisa enxergar em mim, quais que são os pontos que eu preciso, que na base, na minha experiência, não são tão fortes, mas com base naquilo que eu já fiz, eu consigo otimizar a minha percepção diante do recrutador. Tudo isso a gente tem aqui dentro dessa plataforma Nexo Pharma Match. Olivar, está contigo. Sensacional. Pessoal, fala a verdade, não é legal isso aqui, não enche os olhos? Eu tenho muito orgulho de ver esse trabalho, que está muito ligado ao nosso propósito de acelerar mesmo em todos os processos, né, o suporte às pessoas. Isso aqui, pessoal, de verdade, é um baita suporte. Isso aqui é apenas o começo de grandes coisas que nós estamos trazendo, né? Então, como diz o Charles aqui, é genial. Eu concordo, viu, Charles? Muito bom. André, obrigado por você compartilhar. Deixa eu só terminar aqui. Eu fico assim, isso aqui me enche os olhos, porque, gente, eu sou muito ligado à tecnologia, gosto da inovação, tudo isso, para mim, faz muito sentido e a gente consegue enxergar, assim, uma oportunidade diferente através de recursos como esse, tá? Bom, não é só isso, tá, pessoal? A gente também oferece mais do que uma plataforma, oferece também um currículo, né, com aulas específicas em processos seletivos, né? Como é que você vence hoje a plataforma Gulp, como é que você, LinkedIn estruturado, como é que você tem um LinkedIn de impacto. A gente faz isso transforma. Eu tenho várias pessoas que já faz assim, eu não conseguia vencer uma plataforma, já tentei várias vezes, e já começa a ser percebido, já vai para os processos seguintes. Então, são pequenas coisas, a gente ensina de forma profunda. Inclusive, quem faz isso aqui não sou eu. Nós temos uma parceria com uma das grandes autoridades no Brasil que ensina como você vai vencer a plataforma Grupo, como é que você vai trabalhar o seu LinkedIn. Todos os nossos conteúdos, se você tem e-books, você tem aprofundamento através de ensino, de estrutura para te dar resposta, para você pesquisar a hora que você quiser, tá? Um acompanhamento de networking, indicação. Hoje mesmo, eu já indiquei uma pessoa, hoje até foi interessante, indiquei para uma pessoa para a MS, e aí aquele negócio de idade, eu falei para o gerente, falei, olha, você está com uma vaga aí, mas eu tenho um candidato, só que o meu candidato tinha 49 anos. Fez mentoria comigo. Falou, Olivar, se ele tivesse até 44, eu compraria essa briga, mas 49 é difícil. Na MS tem uma forma que é só até 30 e poucos anos. Então você vê que tem jeito. Só que eu não posso sair falando isso porque
Enfim, eu sei que a MS é uma diferente. Mas eu faço networking com gestores, eu conheço gestores por todo o Brasil. E vou dizer uma coisa, não resolve não, tá? Isso aqui eu faço networking, eu falo, porque quem faz, quem prometer que indica que faz diferença, eu duvido. Você facilita como recomendação, mas se você não for bem no processo e não tiver base, você não vai ser agora de indicação, não faz diferença, tá? A gente também tem bate-papo com propagandista, com profissionais renomados que participam com a gente. E é claro, um diferencial que somente a Nexo oferece, de forma personalizada, é simulação de entrevista comigo, com a régua lá em cima, com validação de conteúdos, porque isso faz diferença nos processos. Então, a gente tem esses bônus da nossa mentoria, e nisso aí tudo. A gente faz, e se você fosse pagar por tudo isso, você pagaria mais de R$ 4.500. Se eu botar o preço de tudo isso aqui de forma isolada, você pagaria hoje mais de 4.000 por uma mentoria dessa. Mas, no entanto, nossa condição é outra. Você pode pagar em 10 vezes. Se você quiser viver essa experiência com a gente, você pode pagar em 10 vezes de R$ 209, ou à vista de 1.750. André, hoje, até às 11 horas, tem um desconto ainda ou não? Infelizmente Ou não, acabou? Arivar. Esse aí ficou para segunda-feira. Pessoal da lista de espera. Então, aquele desconto que tinha para. Acabou ontem, Foi, na verdade ou não? ele acabou na segunda-feira. Acabou 11h59 da segunda-feira. Hoje, mas O hoje, pessoal, tá vendo? 11h59, acaba Quem as cuida, inscrições quem de cuida fato, disso é né? o André. Entendi, desculpa, gente. Então, é porque teve um desconto específico para quem fez. Foi até segunda. Quanto estava saindo, André, para o pessoal que fez antes? Tava saindo com R$ 300 de desconto. Era 1.450, né? 1.450, exatamente. Mas se tiver alguém aqui, se quiser, tem como você negociar. Gente, quem cuida do financeiro é o André, tá? Eu só dou aula. É, mas, André, se O tiver Ivan tá alguém me aqui que colocando contra a queira. parede aqui. Eu vou ter Não, que dar um mas desconto. Depois vocês me chamam ali no WhatsApp. eu sei porque tem a questão que você já deu, algumas pessoas que já fecharam depois, você já cobrou. Você negocia isso, mas se tiver alguém aqui, André, que queira, falar com você e negociar, avalie com carinho, tá? Eu só peço para você não deixar as pessoas, expectativas de fora, tá bom? Combinado. É, gente, claro que nós estamos aqui e eu tenho esse cuidado não apenas de falar de uma carreira profissional, não é isso. Eu tenho um cuidado de escutar as pessoas e entender que todos nós temos sonhos. E todos nós precisamos de alguém para nos ajudar nos nossos sonhos. Ninguém consegue as coisas sozinho. Eu cheguei onde eu cheguei porque um dia alguém acreditou em mim e me ajudou. Sozinho eu jamais teria conseguido. Da mesma forma que um dia alguém me ajudou e eu olho para trás e vejo que valeu a pena, eu carrego esse sentimento comigo hoje, de poder ser também um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Esse QR Code aqui tá valendo alguma coisa ainda para inscrição ou não, André? O que é essa inscrição? Esse aí tá levando para o site da mentoria, tá? O site de inscrição para olhar os detalhes e já entrar para realizar a inscrição. Se você. O que vai ver lá? Você levar lá e vai ver o site, vai ver só o descritivo da mentoria, é isso? Exatamente. Mas lá dentro você consegue já fazer o pagamento por lá. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no privado. Ainda temos aqui, são 9h41, né? Temos até 11h59, dá o quê? 2 horas? 2 horas praticamente, gente. Ainda dá tempo, tá? Tá em cima, mas dá tempo. Pessoal, uma aula como essa e uma conversa como a nossa aqui, eu não sei de que forma que isso aqui pode mexer com você. Mas uma coisa eu sei, quem investe na capacitação, desenvolvimento, sempre tem ganhos. E o nosso papel aqui, de alguma forma, contribuir para que esses ganhos aconteçam na sua vida. Eu
e toda a minha equipe, o André, a Ju, nós temos um compromisso real de olhar para cada pessoa, cada profissional, sendo justo, sendo verdadeiro e, principalmente, respeitando as individualidades. Cada um tem sua necessidade, por trás de cada pessoa tem sonho, tem dificuldades. Eu sei de tudo isso que temos. Mas o que nós pudermos contribuir com vocês, para ajudar vocês em toda essa jornada, nós estamos aqui para ajudá-los. Eu quero agradecer vocês pelas participações aqui nessa noite e incentivar você a não desistir. Não desistir. A indústria farmacêutica é um baita negócio de carreira. Não é fácil entrar, mas também não é impossível. Então, olhe para aquilo que você possa fazer de forma responsável e se prepare. De alguma maneira, se prepare. Não vá de qualquer forma para um processo de seleção, não vá de qualquer forma para esse sonho. Isso faz diferença. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês, agradecer a Deus por encontrar aqui nessa noite, desejar para vocês um excelente final de semana e sempre que precisarem, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Eu quero abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, porque estou aqui para responder. Se não, vocês entenderam tudo e eu fico feliz também, tá? Quando não tem pergunta, tem duas coisas: ou não entenderam quase nada, ou entenderam tudo. Então a gente fica assim, olha, será que deu certo ou não deu? Valeu, Priscila. Obrigado. Valeu, Priscila. Muito bom. É, se não tem perguntas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, hein? Uma dica aqui. Cuidado, quando vocês estiverem numa entrevista, alguém perguntar, você tem alguma pergunta? Cuidado, você fala, eu não tenho. Isso mostra a fragilidade de vocês, tá? Não ter perguntas mostram fragilidade na entrevista. A gente fala assim, olha, não vou perguntar não, porque eu tenho medo de perguntar. E se você tem medo de perguntar e não pergunta, você está perdendo a oportunidade de criar um cenário positivo durante a percepção do recrutador. Porque é claro que todo mundo que vai para uma entrevista tem pergunta, mas não tem medo. Então, não que você tenha que perguntar qualquer coisa, mas sempre tem em mente algumas perguntas nesse sentido. Tá? Valeu, gente. André, pode encerrar a gravação, depois disponibiliza para quem queira receber.